Olá, estamos de volta com o cientista político Lucas de Aragão, que hoje traz um pouquinho mais, tenta esclarecer um pouquinho mais para a gente aqui sobre essas eleições que prometem muita confusão. Uma confusão, a gente falou no primeiro bloco da confusão dos partidos. Agora, uma grande confusão também é essa candidatura do ex-presidente Lula. O PT mantém a candidatura com ele preso, condenado em segunda instância, que segundo a lei da ficha limpa não pode ser candidato, e está essa expectativa. O Supremo vai soltar, não vai soltar? Ele vai poder ser candidato, não vai? Qual é a sua avaliação? Uma vez que eu sei que você conversa com muita gente por aí. Denise, eu acho o seguinte, são duas coisas diferentes. Uma é a elegibilidade do Lula e outra é a liberdade do Lula. Eu acho que a liberdade do Lula é algo que pode acontecer, principalmente se o ministro Dias Toffoli, que assume a presidência do STF logo mais, em setembro, pautar uma ação que pede o fim da prisão em segunda instância, né? Já existe a maioria formada, em tese, para que a decisão seja mudada. Hoje, 6-5 a favor da prisão em segunda instância. Muita gente acredita, ela até já se posicionou, que a ministra Rosa iria mudar de lado, transformando em 6-5 contra a prisão em segunda instância. Carmen Lúcia não pauta, porque acredita que não tem motivo para pautar uma decisão que foi feita há tão pouco tempo. Né? Então, acho que essa é a questão da liberdade do Lula. Eu não me surpreenderia com o Lula sendo liberado esse ano, então até antes das eleições. Agora, a elegibilidade do Lula, eu acho que é uma coisa muito mais complicada para ele. Muito mais complicada para ele. Eu não acho que ele vai ser candidato. Por quê? Pela ficha limpa mesmo? Pela ficha limpa. Quer dizer, pela ficha suja. Pela né? ficha suja, exato. Pela lei da ficha limpa. Pela lei da ficha limpa e pela sua ficha suja. Porque a lei da ficha limpa ela é muito clara. Inclusive, escutei isso de um ex-ministro do STF que me disse assim, Lucas, muitas leis no Brasil permitem malabarismos ideológicos e jurídicos para olhar de um lado ou de outro. A lei da ficha limpa, que é uma lei que começa de um texto popular, né? Ela é muito simples, ela é uma lei simples, ela não é uma lei complexa, antiga, é uma lei nova, simples. E não dá margem para interpretação. Que não tem muita margem ali. Então, o Lula vai fazer o quê? Ninguém vai fazer um malabarismo jurídico ali, em cima de uma lei tão enxuta, para o Lula ser candidato. Eu acho que o Lula pode ter algumas vitórias que deixem a situação confusa, por exemplo, uma decisão monocrática de algum juiz permitindo a elegibilidade, mas no momento que isso for ao TSE, no plenário do TSE, a grande tendência é que o TSE rejeite, ele pode subir, tentar alguma coisa, aí que entra a questão monocrática, ele pode talvez conseguir alguma coisa, mas em plenários não existe hoje uma visão de que o Lula não seja ficha suja. E o que vai acontecer é que, muito provavelmente, o TSE, e talvez caso ele suba para as outras instâncias, vão negar Nega o registro. Nega o registro. Né? Mas nega o registro, ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Se ele conseguir uma liminar, até que isso seja usado, até que esse caso seja analisado no pleno, ele vai conseguir estar no horário eleitoral. Isso não vai confundir demais a cabeça do eleitor? Eu acho que o STF vai agir muito rápido. Eu acho muito difícil uma questão dele conseguir uma decisão. É só ver como foi o STF no próprio impeachment. No próprio impeachment era o ministro José Eduardo Cardoso, advogado da Dilma, entrava no mesmo dia, era apreciado. A gente lembra que tinha votações até 11, meia-noite na questão do impeachment, coisas que não acontecem normalmente no STF, né? Teve o caso recente de uma votação que um dos ministros teve que sair porque ia viajar, que teve uma repercussão negativa enorme. Então, eu acho muito difícil que o STF, numa situação de candidato presidencial, um ex-presidente da República, que tem ainda uma intenção de voto muito expressiva no país, ele vai deixar isso em banho-maria até uma mudança em horário eleitoral. O que vai acontecer é que, caso haja uma decisão desse tipo, monocrática, eu acho que o pleno do STF vai se reunir no mesmo dia, no dia seguinte, para tomar uma decisão rápida. Não vejo o STF deixando essa pendência no ar para o eleitor, não. Agora, Lucas, dentro desse contexto de Lula livre ou não, o Lula nas eleições,
há um fator de volatilidade muito grande para os mercados, que é o Lula fora da cadeia e é o Lula pedindo votos para um candidato de esquerda, né? Muito se questiona sobre o potencial que ele ainda tem de transferir votos e de levar um candidato que seja ao segundo turno, um candidato, seja ele o Ciro, né, ou o próprio Haddad, né? O Lula vai ter esse potencial. Então, assim, quanto antes ele for solto, mais tempo ele vai ter para fazer campanha, né? Você ainda acredita que ele tem esse potencial de transferir votos? Como é que você acha que vai ser uma eleição com Lula solto? Nas próximas semanas ou ele solto somente quando o Toffoli for presidente do Supremo e que venha pautar esse tema em discussão? Olha, eu acho que o Lula tem uma transferência de votos ainda forte. Não é a mesma transferência de votos que ele teve com a presidente Dilma em 2010, por exemplo. Em 2010, se ele tivesse transferido todos os bons, ótimos que ele tinha de aprovação, a Dilma tinha sido eleita no primeiro turno. Né? Não foi o caso. Então, mas em 2012 ele ainda conseguiu eleger o Haddad prefeito de São Paulo. Ele é um cabo eleitoral fortíssimo pela lembrança que parte da população tem do seu governo. Não necessariamente dele, na pessoa física, mas do que a pessoa tinha naquele momento, né? Anos de crescimento, de desemprego baixo, então isso fica no imaginário popular, obviamente. Então ele tem essa força. Eu acho que a taxa de transferência dele, hoje, é muito menor do que foi em 2010 até em 2012 com Haddad. Por quê? Primeiro porque o PT e a última transferência que o Lula deu na Dilma, que tinha uma popularidade baixíssima e que criou problemas fiscais e econômicos para o país. 2, o Lula de hoje, ele pode ter recall e pode ter voto, mas ele não é o herói de 2010, que tinha 80% de aprovação. Tanto é que ele foi preso, ele não teve comoção popular, né? Teve 8, 10 mil pessoas em São Bernardo do Campo, tudo bem, mas não é o PT esperava que as ruas fossem tomadas, né? Isso não aconteceu de maneira nenhuma. Então, acho que o Lula tem sim uma transferência e pode até levar alguém para o segundo turno, não pelo Lula sozinho, mas também por algumas outras fragilidades que a esquerda tem. O Ciro com a sua fragilidade de temperamento, a Marina com a sua fragilidade partidária e a vaga do segundo turno que a esquerda deverá ter pode cair no colo do Haddad por conta dessas circunstâncias. Então, eu acho que o Lula é sim um cabo eleitoral. Quanto mais cedo ele sair, mais ele pode fazer campanha, mas se ele sair cedo também, ele vai dizer que é candidato. Então, eu acho que o PT hoje está numa campanha muito mais de relações públicas do que uma campanha presidencial. Está tentando colar a narrativa de que foi golpe, de que ele é um preso político, e com isso deixar animada uma parcela da população que pode eventualmente votar ou nele, ou no Haddad, ou no Jacques Wagner, ou em qualquer um. E ajudar também o partido nos estados, né? Porque o PT precisa disso. O PT perdeu 60% dos prefeitos em 2016. É uma pancada que não tem tamanho para um partido político. Perder prefeito é muito ruim. Perder prefeito afeta a capilaridade, a ponta, a pressão que tem nos deputados. Enfim, o prefeito é muito importante e perdeu 60% dos prefeitos. Essa eleição, o PT ainda tem muito tempo de televisão, uns 2 minutos e pouco, e muito acesso ao fundo partidário, porque o que vale não é quantos deputados tem hoje. O que vale é quantos deputados eleitos em 2014. Ele precisa eleger mais para manter essa influência. Eu acho que se o PT não tiver candidato próprio, ele acha, e com razão, que as suas bancadas estaduais podem sofrer, porque tendo um nome de candidato para presidente minimamente viável, puxa voto sim, porque tem o eleitor brasileiro, ele faz a decisão muito baseado em quem ele vai votar para presidente. Então o cara decide se ele vai votar num candidato do PT para presidente ou governador, e aí ele começa a descer para senador, deputado federal e deputado distrital / estadual, baseado na decisão inicial dele. Existem casos onde, por falta de um nome forte para governador, um senador que antes era favorito acabou despencando nas pesquisas e não foi eleito. O Tasso Gereissati, isso aconteceu em 2010, eu acredito, ao Senado. Ele perdeu porque não tinha um cabo eleitoral grande para governador
Ele E no aí- Senado e foi Arthur Vigílio no Amazonas, que foi os que Foi. o Lula disse que ele ia tirar da vida Isso. pública. Né? Ele falou, eu vou tirar essas pessoas da vida pública. Exato. E aí foi Arthur Vigílio, que hoje é prefeito de Manaus, E o Tasso que né? E o Tasso, que hoje é senador. voltou depois. Voltou depois, é. Então, eu acho que essa é a questão. O PT tem força para botar um nome no segundo turno, sim, mas vai depender não só da capacidade de transferência, mas também torcer para uma quebra ali do Ciro ao longo do caminho. Agora, quem vai ser esse candidato, né? Haddad ou Jacques Wagner? Tem algum outro nome que você escuta? Eu acho que o nome vai ser o Haddad. Eu acho que vai ser o Haddad. Por quê? Porque eu conversei com muita gente do próprio partido e a imagem que eles têm é... Olha um dado, voltando um pouco para o PSDB, mas para fazer a ponte. Se você contar todas as eleições presidenciais, 2002, 6, 10 e 14, teve segundo turno em todas, né? Uhum. Se você pegar todos os 9 estados do Nordeste e pegar o segundo turno de todas as eleições presidenciais, dão 72 eleições. O PSDB ganhou só em 2. O Serra em Sergipe, em 2002, no primeiro turno, e acho que o Serra em Sergipe de novo. Enfim, então em 72 eleições presidenciais no Nordeste, 9 estados, 2 segundo turnos, em 4 eleições presidenciais, o PSDB ganhou só 2 vezes. Só 2 vezes. Ou seja, existe uma força absurda do PT e no do Nordeste. E do Nordeste. E continua? E continua porque você olha os estados, né? Basta ver a posição de Renan Calheiros, né? Porque se Lula não estivesse lá em cima, ele não iria estar com Lula. Renan Filho vai ser eleito na base lulista. Você olha, por exemplo, Pernambuco, tem a Marília Arraes, que não estava no jogo político há um ano atrás, entra com o apoio do Lula e está beliscando segundo turno. Com o governador Paulo Com o Câmara. governador Com Paulo Câmara. Lá tem o Armando está Monte. inviabilizando também a aliança do PSB com o PT, né? Isso. Porque enquanto mantiver Marília... Isso. E a Marília vai. A Marília vai. Então, qual que é a lógica do PT nesse momento? O Nordeste, a gente tem um público cativo ali e a gente tem muita base eleitoral e palanque forte. Rui Costa na Bahia, Renan em Alagoas, a gente tem a própria Marília. Agregar no Sul. A gente tem Camilo Santana favoritíssimo no Ceará. Ceará. No Ceará. Que mais? O Fátima... Piauí. Wellington Dias, né? Wellington Candidato Dias à no reeleição no Piauí, Piauí. Piauí, tem Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, vários palanques fortes. A lógica é o seguinte, no Nordeste, quem vai cuidar dos palanques são os governadores. Vamos trabalhar num nome aqui Pro Centro-Sul. que consiga beliscar alguma coisa aqui. Talvez esse nome seja o Haddad. Que tem cara de tucano. Quem falou isso, acho que foi o próprio Lula. O próprio né? Lula. Falou E que o tinha Jacques cara de Wagner também tem uma vaga ali quase cativa para o Senado Federal, para a Bahia. Então, eu acho que vai acabar sendo o Haddad por essa lógica que o PT tem, que me falaram. E ele está cuidando também do programa de governo, né? Tá. Agora, a gente comentou sobre o PSB. O que você acha que esse partido vai fazer? Já tem alguma pista aí? Porque cada um quer ir para um lado. Eu tenho o Márcio França, em São Paulo, governador, que quer apoiar Geraldo Alckmin. Tem o PSB de Pernambuco, que quer ir com o PT, mas desde que Marília Reis não seja candidata e o PT apoie Paulo Câmara por Tem lá. conversa de tudo. Tem de até conversa tudo do quanto- Márcio França tem Ciro sair Gomes. do Márcio França apoiar Ciro. Entende? O Márcio Tem França de tem tudo. uma... Então, o que... O que a gente pode apostar aí nesse PSB? A reunião deles é segunda-feira. Olha, o PSB eu acho que vai ou de Ciro ou ninguém. Eu acho que Alckmin não, apesar da proximidade do próprio Márcio França com o governador Geraldo Alckmin. Eu soube também que o governador Márcio França também está aberto para outras coligações, Ciro, enfim, mas prefere o Alckmin. Você tem, por exemplo, o Beto Albuquerque, que é um quadro forte dentro do partido, candidato ao Rio Grande Senado, do Sul. que já quis ser o candidato a presidente, já quis apoiar o Joaquim Barbosa. Hoje, não sei a opinião dele sobre o Ciro ou não, mas eu acho que a tendência hoje é ou Ciro ou sozinho, com um pouquinho mais para ficar independente. Um pouquinho mais para ficar independente e liberar as bancadas. Atrapalhar o jogo nos estados, né? Para poder eleger bancada. Para poder eleger bancada.
E poder deixar o seu... Exatamente, porque hoje o jogo é esse. O PSB é um partido forte no Nordeste, que tem uma força no Nordeste, uma penetração forte no Nordeste, e que vai trabalhar isso para que se fortaleça ainda mais para negociar isso pós-eleição, na negociação com o presidente eleito. Você acha que essa sinalização do ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato pelo PSDB à presidência da República, de que vai subir somente no palanque do Dória, pode levar o PSB ao Ciro, já que o Márcio França, que sempre tem uma ligação muito forte com o governador, mas que agora vai ficar sem o apoio dele em São Paulo, pode pesar para que o partido feche com Ciro Gomes? Eu acho que foi o que eu disse aqui agorinha. O Márcio não se opõe a uma conversa com o Ciro, principalmente com a argumentação de que o Alckmin não vai subir no palanque dele. Então, o motivo foi dado para que eles tomem uma decisão desse tipo. Mas eu acho que vai sobressair o pragmatismo de deixar os estados liberados para fazerem as suas próprias alianças. Até porque o PSB, diferente do PP e do PR, ele é um partido do centrão, mas menos, porque é um partido que tem uma ligação com a esquerda, né? Tem uma coesão ali com a esquerda. Teve essa confusãozinha aí com o governo Temer, com metade dos parlamentares querendo sair, metade ficando. Tinha a questão do Fernando Coelho Filho, que era ministro de Minas e Energia, talvez o ministério mais liberal do ponto de vista econômico do governo Temer, com uma bancada que era contra. Aí depois uma líder mudou de partido por conta disso. Aí tinha a Tereza Cristina, tinha a Tereza Cristina que era a favor do governo, mas aí também a bancada pressionava para ser contra. Então, e também teve essas movimentações mais à esquerda, né, trazendo o Aldo Rebelo para o partido, tendo essa ligação mais com a esquerda. Terminou no Solidariedade, né? Que Aldo Rebelo acabou que saiu do PSB, foi para Solidariedade. E agora é pré-candidato à presidência da República. E negocia até um vice eventual com Alckmin, que não deve acontecer. Então o PSB teve essa mudança comportamental ao longo do último ano, ficando mais à esquerda, trazendo o Aldo, que foi para Solidariedade, mas que teve uma proeminência ali durante uns meses. E aí, agora, eu acho que eles vão tomar um cuidado para preservar a força do partido nos estados. E como é que você vê essa questão do Álvaro Dias? Que a gente já falou aqui de Geraldo Alckmin, a gente já falou de Lula, já falamos do PSB, do Centrão. E o Álvaro Dias, que parece que vai aí numa raia própria, fazendo o jogo do partido dele, que é o Podemos, um partido menor, mas enfim, está tentando aí... O Álvaro Dias está numa situação confortável, né? Porque ele está ali... Tem mais 4 anos de mandato. Tem mais 4 anos de mandato, não precisa sair do Senado agora, e está numa plataforma de um partido que, obviamente, não é grande, não vai dar a ele a visibilidade nem a viabilidade a concorrer com chances de vitória, mas que vai poder tratar da sua agenda, falar o que pensa, mostrar seus argumentos, estar na televisão mesmo que por poucos segundos. Você acha que ele consegue fazer alianças? Eu acho que ele pode fazer algumas alianças com partidos pequenos. Acho que aquele bloco do Centrão, obviamente, já todo mundo foi, mas existem ainda uns partidos nanicos ali flutuando, de bancadas ali de 1 a 8, 10 deputados, menos, 1 a 6, 8 deputados, que podem fazer um bloquinho conservador ali com uma mensagem mais de centro-direita com o Álvaro Dias. Agora, não vejo o Álvaro Dias hoje com chances consideráveis de ser um candidato viável. Eu acho que ele está com... Ele é um nome forte nacionalmente, ele tem um recall, obviamente, não suficiente para ser eleito ou chegar no segundo turno, mas as pessoas conhecem o Álvaro Dias e vai ter uma plataforma que pode ajudar o Podemos a manter uma estruturazinha interessante. Mas, obviamente, ele não tem essa capilaridade para chegar num segundo turno. Ele vai para deixar o seu legado argumentativo aí nessa batalha eleitoral. Ok, nós vamos para mais um intervalo. Eu convido você a ficar nos assistindo e lembrando também que o programa de hoje é gravado. Infelizmente, nós não estamos aqui com o WhatsApp ao vivo para você poder mandar as suas perguntas, mas você pode mandar que depois a gente repassa para o Lucas de Aragão. Voltamos em 2 minutos.